Os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis 3,15 e nós também estamos nos preparando para uma grande festa, né, que vai acontecer no dia 16 de julho, aniversário da irmã Geraldina. Aí vai ser uma festa tremenda aqui, 16 de julho, amém? Deus levou o irmão Júlio e deixou a irmã Geraldina com a gente, né? Mais um tempo. Então vai ser uma festa gloriosa e sem a gente saber, né, irmão, assim, que ia ver essa festa grande assim com ela, a igreja está sendo embelezada também para isso, amém? Para esse momento. E o melhor é que eu não tenho nada agendado para essa época. Aí sim que ia ser osso, hein? A gente tinha que gravar, né? Mas o bom é estar presente nessa festa. Amados, Gênesis 3,15. Enquanto os irmãos procuram, né? Daqui 2 semanas, o pastor John Miller estará conosco, amém? Dia 9 ele chega, e com certeza dia 9 é uma sexta-feira. Ele deverá estar pregando aqui na igreja dia 9 e dia 11, amém, irmão? Então dia 9 vai ser uma grande recepção, vamos receber o pastor John, a brasileira, amém? A brasileira, porque só quem recebe bem as pessoas, irmão, somos nós brasileiros, não adianta, né? A nossa cultura é assim, não é? A cultura europeia é diferente da gente, são amigos, mas a recepção é conforme eles sabem recepcionar, mas nós somos melhores do que eles, amém? Nós recepcionamos melhor os nossos visitantes, né? Então vai ser uma grande festa aqui, né? Porque os latinos é assim mesmo, irmão. Quer festejar, convide os latinos, amém? Aí ele faz festa. Quer alegria, convida os brasileiros, né? Pobre, mas feliz, não, irmão? Glória a Deus. Gênesis 3,15, eu quero, não sei quando eu toquei sobre esse assunto, eu gostaria de complementar ele hoje. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos ler outra vez, irmãos. Porém inimizade. Isso aqui foi o fechamento do fórum de Deus, né? Com Adão, Eva e também Satanás. Porém inimizade entre ti, falando para Satanás, né? Que estava ali da forma de uma serpente, para ti, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Amém, irmão? É bom que a gente saiba que quando Deus se refere aqui à mulher, ele não está se referindo à mulher de um modo geral. Amém, irmão? Ele está se referindo a uma mulher especial, a uma mulher profética. Amém? E não a mulher de um modo geral. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Aqui fala de Jesus, né? E essa mulher, logicamente, se refere a Maria, aquela que geraria Jesus. A semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a gente já explicou na passada, a gente já entende mais ou menos esse texto. O que veio no meu coração é a gente entender de uma vez por todas, irmãos, 2 tipos de pessoas que existem espiritualmente. Então a gente logicamente vai ler outros textos para que a gente consiga entender. Então, prestando um pouquinho de atenção ao que nós lemos aqui, a gente aí fala de descendência, amém? A descendência da mulher que veio através de Jesus, né? E a descendência de Satanás que veio através do próprio Satanás.
né? A mulher daria luz, mas Satanás já havia se transformado numa serpente, mas o Senhor fala a sua descendência. Então aí a gente vê dois reinos: um reino dominado por Satanás e outro reino dominado por Jesus, aquele que seria a semente da mulher. Então vamos mudar a palavra, vamos dizer filhos, filhos do reino e filhos do reino de Satanás, porque tem os filhos do reino de Deus, e a gente fala, esses são os filhos do reino, e tem os filhos do reino de Satanás. Então, dois tipos de pessoas: os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Muitas pessoas que querem ser filhos de Deus, às vezes não são filhos de Deus. Não conseguem ser, pensam que são. Vamos dizer, os fariseus pensavam que eram filhos de Deus. Eles pensavam que eram filhos de Abraão. E eles disseram para Jesus: o nosso pai Abraão. E Jesus disse: se Abraão fosse o vosso pai, vocês me obedeceriam. Então, eles na verdade pensavam que eram filhos de Abraão e não eram filhos de Abraão, porque Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, então vocês fariam o que eu vos digo. Então a Jesus diz para eles: o vosso pai é o diabo. Eu vejo muito pesado essa palavra. O vosso pai é o diabo, por isso quereis fazer o que a ele agrada. Então, amados, nós precisamos definir de uma vez por toda de que lado a gente está. Eu sei que essa história, ela sempre vai existir. Enquanto existir gente aqui na terra, vai existir essa história. Estarão de um lado os filhos de Deus, e estarão do outro lado os filhos do diabo. Mas eu não falo de lado. Estarão misturados, os filhos de Deus e os filhos do diabo estarão misturados. Então, se você olha assim rapidamente, você não consegue distinguir quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Você não consegue distinguir. É igual às nécias e as prudentes. São dois grupos diferentes: prudentes e nécios. E ali estava 10 virgens, muito parecido, olha, 10 virgens. Todas tinham lâmpada, todas saíram ao encontro do esposo, todas tosquenejaram, todas ouviram a voz do noivo, mas somente a metade entrou para as bodas. Então ali chegou o momento, o momento real, em que se descobriu a verdade, O engano acabou ali. 5 eram prudentes, obedientes, e 5 eram sensatas. Muito parecido. Parecia até prudente também, se não fosse uma observação. As prudentes, além das suas lâmpadas, elas levavam azeite de reserva. E as nécias levavam as suas lâmpadas, azeite dentro delas, mas não levaram azeite de reserva. Esse foi o grande problema. E o que significa esse azeite de reserva? Esse azeite de reserva significa a vida e permanência do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Amém, irmão? E ele é a diferença. Amém? O Espírito Santo é quem faz a diferença na nossa vida. E as prudentes entendiam isso, por isso que eram sábias, inteligentes, não é? Sensatas. Vamos levar lâmpada, mas vamos levar reserva. Vamos levar o nosso entendimento espiritual na palavra, vamos proclamar a palavra, mas vamos levar o Espírito Santo junto da gente. Porque quando chegar o momento
de alguma falha acontecer, nós podemos recorrer ao Espírito Santo. E as nécias não se preocuparam com isso. Então o crente falso, irmão, ele não se preocupa com o Espírito Santo. Ele se preocupa com a sua aparência. Eles não se preocupam, eu vou repetir, não se preocupam com o Espírito Santo. Em Mateus, no capítulo 13, Mateus capítulo 13, e verso 24, 13 é as séries de parábolas de Jesus. Jesus diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, retirou-se. A Bíblia chama a atenção que o dono não dormiu. Quem dormiu foi os servos. O dono não dorme, irmão. Deus é o guarda, ele não tosqueneja. Amém, irmãos? Não tosqueneja. Só que ele não pode fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho fazemos nós. Amém? O trabalho de Deus, Deus faz. Então aqui diz que, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. Quem é o inimigo de Deus aqui? Aqui é uma figura. Mas qual é a realidade dessa analogia? É Satanás. O inimigo de Deus é Satanás. Se Satanás é o inimigo de Deus, então ele é o inimigo dos filhos de Deus. Então veio o seu inimigo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Quem semeou? O Senhor, o dono da casa, foi ele quem semeou. O governo era dele, a ordem parte dele, então é ele que faz. Amém, irmão? Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Então, irmão, é mentira de que o joio é igual ao trigo. Não é. Porque se fosse igual, os servos não conheciam o joio. Então não é semelhante, é diferente. Joio é joio, trigo é trigo. Amém, irmão? Então não é preciso crescer para se conhecer. Não é preciso. Quando nasce, já se sabe. Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? E ele respondeu: não. Replicou ele: para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Vou ficar só aqui, nesse pedaço
do verso. Esperai até a colheita. Vai ter a colheita. E no dia da colheita, aí sim, o trigo vai ser separado do joio. Ou vamos dizer ao contrário, o joio será separado do trigo. Agora preste bem atenção, irmãos, no que o texto nos oferece. Primeiro é plantado o trigo. O inimigo nunca planta o joio antes. Se você pensa que Satanás é burro, você está enganado. Ele é muito inteligente. Ele é um ser que Deus criou com uma inteligência fantástica, com um poder fantástico. Então ele é inteligente, ele sabe que não adianta plantar o joio antes. Tem que esperar a plantação do trigo. Depois que o trigo é plantado, aí ele vem e planta o joio. No verso 36 desse mesmo verso, o próprio Jesus interpreta a parábola, né? Traz para eles a verdade da parábola, porque eles ficaram impressionados. Aquilo que Jesus Cristo falou os impressionou de forma tremenda. Então eles perguntaram para Jesus assim: então, despedindo a multidão, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, veja que coisa impressionante, irmão, eles ficaram encucados, não quiseram perguntar diante da multidão, porque havia coisas que Cristo não dizia para todo mundo, não explicava para todo mundo. Mas eles esperaram que quando Jesus despediu a multidão e foi para casa, eles não fizeram outra pergunta, a não ser aquela interrogação que estava na mente deles: explica-nos a parábola do joio do campo. Explica para nós, o que é que significa? Ele respondeu assim, ó: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus, amém? Diga, Jesus é o Filho do Homem. É Ele quem semeia, é Ele quem planta o trigo, amém? É Ele que faz a semeadura, é Ele que saiu a semear. Quando Mateus no capítulo 13 diz, né, o semeador saiu a semear. Esse semeador é o Filho do Homem, é Jesus. É Ele que semeia a semente, amém, irmão? E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. 37:8. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Então é o seguinte: os filhos de Deus são os filhos de Deus é um trigal, não é? Se você é filho de Deus, você é um trigo, porque Jesus também é o trigo. Ele se apresenta como um trigo, não é? Quando ele fala para os gregos. Então quem primeiro semeia o trigo é Jesus. Quando ele semeia o trigo, aí vem Satanás e semeia o joio. Irmão, Satanás semeia o joio, desculpa aqui a expressão, né, na nossa fuça. Você sabe que a palavra fuça vem de nariz, né? Ele semeia diante de nós, e você não percebe. O Senhor percebe, mas você não consegue perceber. Aí ele disse: quando o Senhor semeia o trigo, aí vem o diabo e semeia o joio. Aonde
ele semeia o joio? Na mesma cova que o trigo foi semeado. Volta só um pouquinho aí, irmão, para o verso 24. Verso 25. Disse: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Agora veja bem, se você prestar atenção, você vai descobrir que ele semeou quando o trigo já estava crescido. Ele não semeou quando o trigo ainda era semente. Ele semeou quando o trigo estava crescido. Aí ele usou a mesma cova e semeou joio. Qual é o problema? Qual é a lição que Jesus quer nos ensinar? Já que o fruto do joio não serve. Quem serve é o trigo. O fruto do joio não serve. É uma erva daninha. Se é uma erva daninha, ele não serve para nada. Você não pode comer joio, não é comestível. Mas Jesus disse, o Senhor disse: deixa crescer. Os servos perguntaram: vamos arrancar? Ele disse: não. Por que não? Porque quando você for arrancar o joio, você pode arrancar o trigo também. Esse é o problema, irmão. Se fosse interessante arrancar o joio, o Senhor tinha dito: muito bem, pode arrancar o joio. Mas o Senhor sabia que ao arrancar o joio, se arrancaria o trigo, ou trigos seriam arrancados. Por que razão? Porque o joio já estava entrelaçado sentimentalmente com o trigo. Irmão, e quando uma pessoa está envolvida sentimentalmente por outra, se você arrancar uma, você pode arrancar a outra também. Sim ou não? Qualquer coisa na vida, irmão. Nesse momento não existe pai, não existe mãe, não existe Deus, não existe nada. Um sentimento que não é consagrado ao Senhor, ele é um sentimento carnal. E o sentimento carnal, ele não analisa a verdade. Então a pessoa quer que as coisas sejam resolvidas conforme eles. Vamos arrancar. O Senhor disse: não, agora não. Vocês deviam ter percebido o inimigo. Vocês deveriam ter vigiado o inimigo. Vocês deveriam ter evitado o inimigo. Vocês deveriam ter vigiado. Mas já que vocês não vigiaram, agora não dá. Porque se vocês tentarem arrancar o joio, você vai arrancar muito trigo. Por quê? Pelos laços. Pelos laços. Então, irmãos, os filhos do diabo estão no mesmo lugar que os filhos de Deus estão. Quando você entender essa verdade, você vai dormir bem. Quando você entender que há uma impossibilidade de você encontrar o diabo semeando os seus filhos, aí você vai dormir tranquilo.
Então você sabe que Satanás tem filhos. Você sabe que o diabo tem filhos, como Deus tem filhos. Mas eu quero ler junto com você, irmãos, João, abra aí a sua Bíblia no livro de João. Antes, um pouquinho antes, vamos ler aí Mateus, um pouquinho antes aí, vamos ler Mateus aqui, vamos usar esses versos aqui, Mateus 12, 34. No verso 33, Jesus diz assim, ou farei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. E nós sabemos, irmão, que Jesus quis dizer assim, não, deixe que frutifique, deixe que frutifique. Quando frutificar, a gente colhe o trigo. Arranca o joio e queimamos. Deixe frutificar, vai chegar o momento da colheita. Então esse momento é o momento que a gente deve agir. Aí ele diz assim no verso 34, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, irmão, a gente sabe muito bem que quando uma serpente morde alguma coisa, por que ela injeta o veneno no lugar em que ela mordeu? Porque as presas estão cheias de veneno. Se as presas de uma serpente não existe veneno, ela não vai fazer mal a ninguém com a sua mordida. Quando ela morde, ela libera o veneno, porque as suas presas estão cheias de veneno. É igual os fariseus, o coração cheio de coisas más. Irmão, é impossível uma pessoa que tem uma boca podre, você sinta cheiro de maçã quando ele falar. É impossível. Então, uma das coisas que você consegue definir pessoas que ainda não são filhos de Deus ou filhas de Deus é através do fruto que essas pessoas praticam. Não é porque a pessoa é boa, amável. Não é isso. Você tem que esperar o fruto que essa pessoa produzir. Aí quando essa pessoa começar a produzir o seu fruto, aí você vai saber que tipo de árvore é. Quando você precisar beber de uma fonte, você quer água doce, e você vai provar a água, e você vê que é água amarga, aí você vai descobrir que tipo de fonte é. Porque você não consegue beber uma água salobra de uma fonte pura. De uma fonte pura, você bebe água pura. De uma fonte impura, você bebe água impura. Uma fonte impura produz água impura. Uma fonte pura produz água pura. Da mesma maneira, uma árvore. Você quer um bom fruto? Se aquela árvore for doce, você vai se beneficiar do fruto doce, mas se ela produzir fruto amargo, você não vai conseguir se alimentar dela. Capítulo 23 de Mateus e verso 15. Não, capítulo 23 e verso 15 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O que é hipócrita? Aparenta o que não é. É crente que você pensa que é crente e não é.
Pode ser crente, né? Porque crente é muito relativo. Até o diabo, até os demônios são crentes. (23:15) Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, um discípulo, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus falando aqui. Verso 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Hipocrisia porque não é o que aparenta. Iniquidade é que fala de palavras, de ação, atitude. A iniquidade, irmão, é o que faz o iníquo. E o iníquo é Satanás. Então, uma pessoa que pratica iniquidade, porque ele está possuído pelo diabo, ele está envenenado pelo diabo, ele é iníquo. Podemos ler um pouquinho mais, verso 33. Serpentes, raça de víboras, quando ele fala de serpente, irmão, é por causa do veneno. A doutrina, né, as palavras, as atitudes, eram tudo venenoso, envenenado. E quando ele fala de víbora, ele fala mais da parte traição. Você pode também usar temperamento agressivo. Serpentes, raça. Se fosse homem, seria uma etnia de seres, né? Mas se você pegar a figura e aplicar, etnias de pessoas que praticam aquilo ali. Tem pessoas que praticam aquilo ali. Tem igrejas que praticam iniquidade. Tem igrejas venenosas, começando com a sua liderança. Tem igreja, irmão, humanamente falando, Deus nem sabe onde elas estão. Humanamente falando, Deus sabe de todas as coisas. Podemos ler mais outro texto, João 8:44. Por favor. Jesus dizendo para os fariseus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis fazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E nós, a gente poderia trazer aqui várias figuras na Bíblia, mas uma bem clássica que a gente conhece é Caim e Abel. Irmão, a natureza de Caim era uma natureza má. A natureza de Abel era uma boa natureza. Abel conseguiu guardar o temor do Senhor na vida dele. Caim não conseguiu. Caim teve o mesmo privilégio que Abel. Nasceram da mesma família, Adão e Eva. Tiveram os mesmos ensinos. Mas no momento crucial da vida deles,
Deus inspira o texto para que eu e você saibamos quem era realmente Caim e quem era realmente Abel. Foi quando eles foram cultuar, aí nós vemos a diferença. A diferença, irmão, do joio e do trigo é quando eles vão cultuar. Porque o joio, ele não sabe cultuar a Deus. O crente joio, ele não sabe se apresentar diante de Deus. Porque o coração dele é diferente, a mente dele é diferente. É tanto que diz a Bíblia que Deus olhou primeiro para Abel e depois para a sua oferta, primeiro para Caim e depois para a sua oferta. Nós conhecemos esta verdade. Primeiro para o espírito de Caim e depois para a oferta que ele estava apresentando. Qual oferta? Assim era o seu coração. Então Deus não recebeu aquele culto que Caim quis apresentar ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para o coração de Abel e aceitou o seu culto. É aquilo que você faz. É a sua natureza. A diferença é a natureza. E esse é a parte fundamental na vida de um crente. Que natureza você tem? Qual é a sua natureza? Então a sua natureza é aquilo que você é. Então você precisa definir quem é o seu pai. Se o seu pai é Jesus como Deus, ou se o seu pai é o diabo. Não dá para ter Deus de pai e o diabo também. Já contei aqui aquela historinha, né, de um bêbado que queria cruzar o rio e tem uma ponte de cordas. Ele estava muito bêbado e ele pensou, eu posso cair da ponte. Quando ele pegava, a ponte tremia todinho, ele não tinha como se equilibrar. Ele disse: se eu for passar essa ponte, eu vou dizer que Deus me ajude. Aí Deus vai me ajudar. Aí o diabo não vai gostar e vai me derrubar. Então eu vou dizer que o diabo me ajude. Mas aí Deus vai ficar chateado comigo. Então ele resolveu. Ele dava um passo e dizia: Deus é bom. Aí outro passo ele dizia: mas o diabo não é tão ruim assim. Irmão, tem ou não tem crente assim? Deus é muito bom. Pode ser até que você não diga nada, mas as suas atitudes você demonstra que você gosta das coisas do diabo, que você gosta do mundo do diabo. O diabo não vai aparecer como ele é. O diabo vai aparecer através dos seus filhos. O diabo tem os seus filhos no mundo, e ele vai aparecer com os seus filhos. E você sabia, irmão, que o diabo semeia o joio dentro da nossa casa? Sabia disso? Aonde tiver trigo, ele vai e semeia o joio. Aí às vezes você quer arrancar o joio, aí você não consegue mais, porque já existem laços, raízes. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E ele semeia na nossa fuça, na nossa carne. Quando a gente percebe, aí já está semeado. Eu diria até o seguinte, que essa parábola nem deveria existir. Por quê? Se nós trigos fôssemos espertos,
Se nós, trigo, fosse semelhante ao Senhor, vigilante, quem era para cuidar daquela plantação? Quem era para cuidar da plantação de trigo? Quem era? Quem era? Os servos. Não era o Senhor, eram os servos. Esta era a responsabilidade dele. Mas Deus é tão bom, irmão, que a gente comete os nossos erros, as nossas coisas erradas, equivocadas, e agora que a gente comete, a gente quer subir numa ponte e pular de lá, e Deus disse: não faça isso. É melhor ser burro uma vez só. Não está escrito, mas Deus diz isso mais ou menos. Vai ser burro duas vezes? O pastor Show conta uma experiência fantástica, quando ele estava construindo a igreja, o templo, para acolher a comunidade que é hoje a maior do mundo. Chegou num certo, parece que no 5º, 7º andar do edifício. Ele não tinha mais dinheiro para nada, devia a Deus e a todo mundo. E o diabo colocou no coração dele: se mate. Você se mata e resolve tudo. Ele obedeceu, foi lá para cima da terraça, né, do prédio, e estava lá se preparando para pular. Quem já leu aqui o livro Putum? Ninguém. Aí, uma benção, né? Já foi vendido mais de 2.300 livros. Aí 3 mãozinhas velhas, levanta a mão aqui na igreja. O profeta de casa é um lascado mesmo. Aí ele estava lá em cima e estava pronto para pular. E Jesus fala com ele e diz: você vai pular, você vai morrer. Além de você ir para o inferno, você vai levar um montão de gente que te segue para o mesmo lugar. Senhor, o que eu vou fazer? Eles: desce daí, rapaz. Desce daí. Vai ligeiro no banco, estava fecho no fecho, vai ligeiro no banco. Diz o banco que o presidente do banco quer que o banco te faça um empréstimo de $50.000. E diz: Senhor, eu sou um lascado. Como é que eu vou dizer para o banco? Diz o que eu estou, faz o que eu estou dizendo. Chegou no banco, fecha no fecho, entrou. Ele quer falar com o presidente. Senhor, não dá essa hora não, quero falar com o presidente. Quem te mandou aqui? O chefe de todos. Então subiu. Chegou lá, pois não, senhor, disse: eu quero um empréstimo de $50.000 para terminar a igreja. Ele olhou assim para ele e disse: quanto? $50.000. Quem mandou o senhor aqui? O seu presidente. É mesmo? É ele que mandou aqui. Aquele homem olhou para o pastor Show e disse: rapaz, eu não sei porquê, mas alguma coisa diz para mim que eu tenho que confiar em você. Está feito, $50.000, está aqui, pode tirar. Amados, a parte de vigiar é nossa. Depois que o joio é plantado, não adianta pular do muro ou pular do edifício. Vamos resolver o problema do joio, sim ou não? Deixa ele crescer. O Senhor não disse que não toque nele, porque já existe raízes de sentimento envolvendo aquelas duas plantas. Então deixa crescer. Deixa crescer. E o Senhor diz uma coisa impressionante, irmão: o trigo não será danificado. Amém? Não será. Ele foi sentimentalmente produzido ali, mas o Senhor diz que ele não será danificado. Eu pergunto: Deus é bom ou não é bom? É ou não é um Deus maravilhoso?
que diante dos nossos erros, que diante das nossas falhas, das nossas faltas, se cremos nele, se entendemos o Senhor, Ele resolve as nossas burradas. Só que nós precisamos entender que existe o trigo, mas existe o joio. O trigo é semente plantada por Jesus, e o joio é semente plantada pelo diabo. O joio nunca vai ser trigo. Nunca. É sempre joio. E quando ele for ser colhido, ele vai ser colhido para ser queimado. O joio não presta para estar na mesa. O joio não presta para andar com o trigo. O joio não presta para ter comunhão com o trigo. O joio não presta. Isso nós temos que entender. Não entenda, irmão, que todo mundo que está na igreja é filho de Deus. Tira isso da cabeça. Quando nós nos casamos, a Uda, um dia, começamos a andar bem jovens, pastores, andando pelas igrejas por aí, dormindo nas casas dos pastores e tal. Um dia ela me disse: eu pensava que todos os pastores eram santos. Ela pensava que era. Eu também pensava que todos os pastores eram santos. A gente descobre que não. Tem mais pastor capeta que pastor anjo. Sim ou não, irmão? Por isso que tem que provar que tipo de líder você tem. Se ele não presta, dispense ele. Se ele presta, siga-o. E para terminar, irmãos, eu quero ler alguns textos, alguns versos somente, que eu até escrevi aqui para não esquecer. João, evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 14. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó, verso 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me é condicional. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Verso 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Irmãos, nós precisamos aprender a só falar o que Jesus falou. Se você falasse somente o que Jesus falou, você era uma bênção. Você não confundia as pessoas. Você não puxava brasa para a sua sardinha. Se você falasse só o que Jesus Cristo falou. Você acha que Jesus não quis falar as coisas que ele gostaria de falar?
Você não acha que ele gostaria de fazer isso? Você não acha que ele gostaria de fazer a vontade dele? Ele disse, o momento mais crucial da vida dele, ele disse: Pai, passa de mim este cálice. Ele estava se referindo à cruz. Passa de mim essa cruz, que eu não precise beber esse cálice, que eu não precise morrer na cruz, mas Pai, faça-se a tua vontade e não a minha vontade. Eu tenho uma vontade, mas a minha vontade se submete à sua vontade. Irmão, quem obedece não será confundido. Se você obedecer, não importa o que pode acontecer na sua vida, se você obedecer, você não será confundido. Capítulo 15, verso 10: Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado, escuta bem, os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Querido, Jesus está falando coisas que ele vivia. Ele não estava falando as coisas que estavam escritas, ele estava falando as coisas que ele vivia. Olha, eu vivo pelo meu Pai, obedeço o meu Pai, mesmo que eu tenha algumas coisas que eu quero fazer, mas eu não faço porque eu quero obedecer ao meu Pai. E eu descobri que enquanto eu obedeço ao meu Pai, o amor do meu Pai está dentro de mim. E se vocês fizerem a mesma coisa acontecerá com vocês. É isso que ele está dizendo. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 14: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Isso é trigo. Isso é trigo. E eu disse na semana antepassada, uma das grandes diferenças entre o trigo e o joio começa pela cor. O trigo, quando está pronto para a colheita, ele é branco. O joio é mais ou menos a cor dessa igreja, é meio ocre. O trigo, quando a semente dele está pronta para a ceifa, ele se dobra. Por isso que o agricultor sabe quando deve ser colhido o trigo. O joio não, ele é orgulhoso, ele não se dobra. O trigo é colhido e colocado dentro vamos dizer, do graneiro, me fala agora aqui a palavra, do celeiro. O joio é colhido para ser queimado no fogo, porque não presta para nada. E Deus criou o joio para essa comparação. Tudo que Deus fez tem um propósito. Quando ele criou o joio, ele disse: o joio vai simbolizar os filhos do diabo, o trigo vai simbolizar os filhos de Deus. Um serve de alimento para o mundo inteiro, e o outro não serve de nada,
não presta para nada, nem para forragem presta. Irmão, tem pessoas na igreja que não servem para nada. Eu digo para Deus, não serve para nada para Deus. Por quê? Porque o joio, psicologicamente, ou seja, o joio psicologicamente, ele pensa que ele é trigo, como os fariseus pensavam que eram filhos de Abraão. Abraão é nosso pai. Então você diz que antes de que Abraão existisse, você já era. E se Abraão fosse vosso pai, vocês me ouviriam e fariam o que eu digo. O vosso pai é o diabo, porque é a eles que vocês querem obedecer. Então nós precisamos definir, irmãos, todos os dias, a nossa vida. Precisamos ter certeza absoluta que tipo de semente nós somos. Porque quando você descobre que você é uma boa semente, aí você vai entender as lutas e os problemas. Aí quando você vê os problemas, aí você se regozija, porque você sabe que o trigo não é arrancado. Você sabe que o trigo não é queimado. Você sabe que o trigo é bênção. Aí você descobre, então você tem que definir de uma vez. E nunca querer ser joio. O joio não presta, é egoísta, tem pensamentos errados, diabólicos, demoníacos. Ele pensa em dividir, ele pensa em separar, ele pensa em falar mal. O trigo não. O trigo é bênção. O trigo é paciente. O trigo espera no Senhor. O trigo sofre pacientemente, porque ele sabe que um dia ele será colhido para ser bênção. Nós precisamos descobrir essa verdade em nossa vida para termos convicção plena e absoluta que tipo de crente nós somos. Coloquemos-nos em pé, irmãos, em nome de Jesus.